Olá pessoal, tudo bem? Para quem já esqueceu de mim nessa quarentena, eu sou a professora Maria Raquel, da disciplina Princípios da Qualidade, do nosso querido Ponto Cidadão, turma T3, juntamente com as professoras Aliette e Selma, das turmas T2 e T1. A gente espera que vocês estejam, na medida do possível, claro, bem, diante de tudo isso que a gente está vendo, que está acontecendo no mundo todo, né, dessa pandemia, diante de tantas coisas difíceis que a gente está vivendo, dizer para vocês que nós estamos distantes fisicamente, mas no coração não, nem no pensamento, que se vocês precisarem da gente, se a gente puder colaborar de alguma forma, né, a gente está à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? E aí a gente recebeu de Rosângela essa missão durante a quarentena para diminuir, né, esse distanciamento que a gente gravar alguns vídeos para que a gente possa estar passando os conteúdos das nossas disciplinas para vocês, tá bom? É um desafio grande pra gente, porque a gente não é acostumada, né, tá fazendo aula nesse formato, e aí vocês recebam com o mesmo carinho que a gente está fazendo, sem olhar para os defeitos, mas olhar para o que a gente está fazendo de positivo, né? E no conteúdo, principalmente, que está sendo passado para vocês, tá bom? Essa é a nossa primeira aula nesse formato, que na verdade é a sexta da nossa disciplina. A gente vai falar sobre comunicação, né? Comunicação de qualidade. E a gente vai estar mandando para vocês os slides, tá? Como a gente sempre fazia. E vai estar mandando também 2 videozinhos complementares. Um falando sobre os elementos, né, e processo de comunicação. E um outro falando sobre os ruídos na comunicação. Aí a gente pede que vocês assistam, deem uma olhadinha, tá? Que vai ser bem interessante pra... E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, né, antes da gente começar a ver os slides, sobre comunicação, né? Comunicação que é algo tão natural, não é? Tão comum pra gente, afinal de contas, de certo modo e de certa maneira, nós estamos nos comunicando a todo momento, não é? Com todo mundo, em todas as situações, seja nas nossas casas, com os nossos familiares, seja no ambiente escolar, quem já teve experiência de trabalho numa empresa, quem é cliente também, né? E aí, desde que a gente nasceu, que a gente se comunica de alguma forma, seja pelo choro, para mostrar que está sentindo fome ou alguma dor, né? Mas aí a comunicação, ela é algo natural do ser humano e também dos animais. E é também algo importantíssimo, imprescindível nas empresas. E aí, quando a gente vem para o olhar da disciplina da gente, para o contexto empresarial, a gente vem mostrar a importância da qualidade da comunicação, não é? Quanto maior o cuidado que a gente tem com a forma como a gente comunica o que a gente deseja, maior vai ser a chance da gente alcançar da melhor maneira possível os objetivos da gente, né? E quando a gente fala de comunicação, antes de eu entrar nos slides ainda, eu queria lembrar para vocês que a gente tem a comunicação verbal, que é aquela que a gente fala, né, ou escreve o conteúdo em si. Tem a não verbal, que são os nossos gestos, o nosso olhar, o nosso sorriso, né? Quem não já prestou atenção? Que existem olhares por aí, ó, aquele olhar bem crítico, que fuzila o outro, ou um olhar acolhedor, de amor, de carinho, um sorriso irônico, ou um sorriso mais receptivo, né? E aí também temos a comunicação que a gente chama de embalagem, que é a forma como eu me apresento, a forma como eu me visto, como eu cuido do meu cabelo, né? Como eu cuido da minha aparência. Isso também comunica coisas sobre mim enquanto pessoa, enquanto profissional. E a mesma coisa são as empresas, né? As empresas, elas têm, formalmente, elas ditam
né, regras, princípios, né, que são colocados ali de forma explícita, e também tem o que está implícito na cultura, que é o que acontece no dia a dia. Tem também os símbolos, não é? Que a gente podia fazer a analogia com a embalagem, que é a forma como a empresa ela cuida do seu layout, fachada, da limpeza do seu estabelecimento, da decoração, do fardamento, entre outros aspectos. E aí, ó, a gente começa no primeiro slide falando por que a comunicação é essencial, minha gente. Ora, qualquer empresa, ela é feita de gente, concordam? Interagindo com gente, milhares de vezes ao dia. Então, seja qual for o ramo, o segmento da empresa, ela sempre vai ser composta por pessoas. E essas pessoas vão estar interagindo. E imagina se elas se comunicam de qualquer maneira umas com as outras. O resultado pode não ser o que era o objetivo da organização. A comunicação, ela é energia vital que interliga os circuitos da empresa e cria e mantém redes de contato, né? Quer seja de um colaborador com outro, quer seja de um colaborador com o seu superior, de um colaborador com o cliente, colaborador com os fornecedores, com a comunidade. E 3, ó, no extremo, se a comunicação cessar, a empresa morre por falta de energia, morre. E na prática isso acontece realmente, né? Uma empresa que ela não adota uma comunicação eficiente, ela perde prazo de entrega com o cliente, né? Deixa na mão e aí termina perdendo a credibilidade. E aí, ó, qual é a dinâmica básica de um processo de comunicação para que ela tenha maior qualidade? A comunicação é gente conversando sobre coisas que interessam, difíceis ou dolorosas, boas ou animadoras, mas que lhe dizem respeito. Então, a gente tá o tempo todo comunicando, não é? Algo para alguém, falando algo. E aí, nem sempre isso que a gente vai comunicar é algo que vai ao encontro do que é interessante para o outro. Às vezes não atende o desejo dele, as necessidades dele. E aí a gente precisa ter o quê? Argumentos para convencer e influenciar essa pessoa. E quais são os objetivos de uma comunicação? É influenciar. Quando eu falo algo para alguém com a intenção de tornar comum para ela aquilo que também é de conhecimento meu e, de certa forma, sensibilizá-la para que ela entenda, acredite no que eu falei e tenha um comportamento, ou seja, dentro do esperado para o que eu comuniquei para ela. Então, vamos fazer uma analogia disso com o ambiente organizacional. Quando eu chego para alguém para comunicar alguma nova regra, alguma norma, uma nova ordem, um processo, eu vou tornar comum aquilo, vou também sensibilizar, que é mostrar a importância daquele novo procedimento, nova regra para o colaborador. E aí depois que ele entende, foi quando eu persuadi ele, convenci, ele vai se sentir motivado, não é, para colocar aquilo em prática, que foi comunicado. Bases para uma boa comunicação, ó. Relacionamento, mais diálogo, discurso, né? Um relacionamento, ele precisa ser aberto. Eu tenho que estar aberto para o quê? Para não apenas falar, porque aí eu não estou comunicando, eu estou só informando, mas para escutar o que o outro tem para me dizer com relação ao que eu falei. E também estar aberto para escutar. Ser franco, verdadeiro, ser direto, claro no que eu preciso dizer, né? Tá sempre aberto a estar nessa troca, né? Falando o que precisa ser dito, argumentando e recebendo o feedback de quem está recebendo a mensagem, que é o receptor. Discurso, né? O meu discurso ele precisa ser claro, precisa ser constante, sempre repetindo, frisando, que é para as pessoas gravarem, memorizarem, e transparente. Comunicação interna é aquela comunicação que acontece dentro do ambiente organizacional, entre todos os colaboradores da empresa.
ela exerce, um papel estratégico, essa comunicação estratégica, que são os seguintes. Dar suporte à realização das atividades dos procedimentos internos. Então, ela tem que deixar claro, não é? Escrito, falado, quais são os procedimentos, o passo a passo, as regras para as coisas serem feitas, os processos. 2. Qualificação dos vínculos da equipe, organização, equipe, gestor e equipes, não é? É uma forma que atende de vincular as pessoas, delas saberem quem está ligado a quem, né? Ter essa abertura de comunicação para cada um saber qual é o seu papel e o que precisa ser feito. Formação de cultura e valores, regras compartilhadas. E aí, as regras estão lá, descritas na empresa. Qual horário que você deve chegar, se você deve usar fardamento ou não, o horário que você tem de intervalo, o horário de lanche, o que é permitido, não é? O que são seus direitos dentro da organização, o que são seus deveres. Fortalecimento da imagem organizacional para o público interno, né? Uma boa comunicação, ela fortalece a imagem. E aí, quais são as características de uma boa comunicação, gente? Transparência, não é? Fácil acesso, poucos segredos, falar com e não de. Olha que importante isso. Falar com e não de. A gente precisa falar com as pessoas e não das pessoas. Fofoca é um bichinho do ramo danado para atrapalhar os processos. 2. Consistência das informações, né? Elas precisam ser corretas, sem discursos divergentes, ou seja, diferentes. Tem que todo mundo falar a mesma língua dentro da organização, dentro de uma empresa. Não é? Não adianta um líder estar dando uma instrução, uma regra, e o outro de outro setor está dando outra diferente. Né? Vamos colocar um exemplo aqui do Ponto Cidadão. Né? Vocês sabem que tem todas as regras de convivência, as regras didáticas, pedagógicas lá do Ponto Cidadão. Imagina se Rosângela diz uma coisa, uma regra, Roberta diz outra, a gente em sala diz outra. Quem é que vocês iam seguir? Né? Então, é super importante que todos falem a mesma língua, uma linguagem única. Intensidade suficiente. Nem omissão, né? Nem informação de menos. Deixar de falar detalhes que precisam ser ditos. Nem overdose, nem falar demais, porque aí vai confundir as pessoas. Integração com circuitos de rede. Então, precisa estar tudo integrado. A gente vai para a mesma linha dos discursos divergentes, não é? Tem que estar integrado. O setor de marketing tem que estar integrado com o setor de logística, com o setor de RH. Não adianta trabalhar de forma isolada, porque senão um vai estar fazendo uma coisa e o outro não sabe o que o outro está fazendo. Quando chegar no final, não vai ter o resultado esperado. 5. Valorização da mão dupla. Olha lá de novo, reciprocidade, abertura a críticas, que a gente já tinha falado anteriormente. 6. Agilidade, antecipada ou simultânea à informação externa, tempo real. Então, a informação ela tem que ser ágil. Não adianta chegar com a notícia para dar depois que tudo já aconteceu, que não tem mais como consertar. Né? Tem que chegar no momento preciso, oportuno. Pertinência. Mínimo de uso de porta-voz. Gente, isso é super importante, né? Lembra daquela brincadeira de telefone sem fio, que a gente diz uma palavra ou uma frase, na verdade, no início, para quem está do lado da gente. E quando você vai passando de um para outro a mensagem, quando chega no final, muitas vezes chega algo completamente diferente do que foi dito no início, né? E aí é muito importante que a gente diga, se possível, diretamente para quem precisa receber a mensagem, pelo canal adequado, para que a gente diminua os ruídos. 8. Segurança da informação. Limites claros de privacidade e sigilo. A informação ela é importante de ser compartilhada, mas aí a gente também tem que ter esse cuidado, porque tem informações que são respectivas de determinados setores e pessoas e que a gente não pode compartilhar com outros. E aí a gente precisa ter esse cuidado também na comunicação. E aí a gente vem para elementos do processo da comunicação. Como alguém se comunica? Falando pelo que diz, fazendo pelo que as ações evidenciam
E aí, ó, agindo pelo que as suas atitudes demonstram. E é muito importante a gente guardar coerência, não é? Entre esses três elementos, entre o que eu falo, o que eu faço, né? E o que eu digo. Para que alguém se comunica? Para que a gente se comunica? Para informar, que a gente já tinha dito antes, repassar uma informação para alguém, transmitir, favorecer a apropriação de um significado. Então, eu vou transmitir algo para alguém, vou explicar o significado daquilo para mim, caso a pessoa não conheça. Envolver, que é super importante, mobilizar o interesse. Então, o tom de voz que eu vou utilizar, a forma de olhar, os argumentos que eu vou ter, né? Eu vou conseguir envolver. Influenciar, ó, promover aceitação, adesão, construir convergência, né? Que aí todo mundo na mesma direção. E aí alguns pecados capitais, gente, da comunicação. Falar demais e ouvir de menos, né? Mão única. Só querer falar e não querer escutar. Discursos diferentes entre os líderes, que a gente falou anteriormente. Excesso de meios misturados de informação. Imagina, gente, se a gente tá assistindo televisão, escutando música, lendo, escrevendo, tudo ao mesmo tempo. Será que a gente vai ter eficiência nesse processo? Vai conseguir prestar atenção em tudo da mesma maneira? Eu mesma não consigo. Não sei vocês. Tentar negar ou esconder o que todos já sabem, não é? Olha aí a credibilidade. Antecipar demais ou perder a oportunidade, né, da informação oportuna. A gente precisa ter o momento certo de falar, né? Polarizar o negativo. Catástrofe ou positivo, otimismo em excesso. Então, a gente tem que ser o mais realista possível na questão da comunicação, tá? Nem olhar para o negativo demais, falar de forma negativa na hora de comunicar, senão eu não vou buscar a solução. Nem ser otimista demais, porque aí eu corro o risco de deixar passar despercebido coisas que vão ser importantes para o resultado. Cuidados na comunicação. Respeita a cultura da empresa. Super importante, né? Tem empresas que têm uma cultura mais aberta de comunicação, tem outros que têm uma cultura mais fechada, e aí a gente tem que observar como é que a empresa, que as coisas acontecem, né? Como é que as pessoas se comunicam dentro da empresa e respeitar isso. Fazer valer os acordos, as palavras que foram dadas, é muito importante para a credibilidade. Autodomínio sem grosseria. Gente, a gente precisa ter segurança e confiança no que a gente está falando, né? Senão, como é que eu vou conseguir persuadir, influenciar o outro com meus argumentos? Agora, sem querer ser o dono da verdade, né? Aberto a escutar e a reconfigurar essas ideias de acordo com o que está vindo de feedback do outro. Sem acusar. Pessoal, eu queria desejar uma ótima semana para vocês, tá bom? Espero que a gente possa ter colaborado de alguma forma com esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com a gente no WhatsApp, tá bom? Um abraço bem grande, beijo no coração e fiquem com Deus.